Senhor a todos os nossos queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para a primeira aula de Bibliologia do curso básico em Teologia do setor do bairro Mapim. Vai então um abraço aí para todos vocês aí, tá certo? Nós temos aqui como pastor responsável, o pastor que é responsável pelo setor, pastor Irineu Vital, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Matildes. Eu sou o professor Claudine Santos e comigo vocês vão acompanhar aqui sobre uma matéria que é importante, que é sobre a bibliologia. Falar sobre a Bíblia, que é esta matéria, que é a bibliologia, nós vamos aqui ver que a Bíblia, a sua estrutura, a mensagem, que é um tema, que é um outro tema muito importante, também outro tema que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, um outro tema importante também, como estudar a Bíblia, um outro tema como Cristo, tema central da Bíblia, um outro tema, a Bíblia como guia infalível da nossa vida, um outro tema também como a Bíblia, o alimento espiritual, né? E um outro tema importante também como a harmonia entre a Bíblia e o Espírito Santo. Outro tema como o manual da década da colheita. A Bíblia nos inspira a oração. A Bíblia é o manual de missões. E a Bíblia a arma contra os falsos ensinos. A Bíblia ela é a constituição espiritual da igreja e a vida da Bíblia. Então são vários temas, mas hoje eu gostaria de focar exatamente a Bíblia, a sua estrutura e mensagem. Que coisa maravilhosa, hein? Esta é a aula introdutória do curso básico em teologia sobre a bibliologia do setor Mapim, com a primeira aula de bibliologia. Que coisa maravilhosa. Então nós vamos ver aqui o texto bíblico. Está em 2 Timóteo, no capítulo 3 e verso 16, que a Bíblia King James, que é uma das mais aproximadas dos originais, que nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Na João Ferreira de Almeida diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Muito bem. Queridos, olhemos para todo o aspecto da mensagem. O que forma a estrutura da Bíblia é a sua organização na presciente na mente de Deus, que é um plano celestial, foi elaborado para a revelação do objeto principal desse plano, o Senhor Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui nomes e títulos que identificam a Bíblia em primeiro passo no Antigo Testamento. Nós podemos observar aqui que o livro, um dos títulos mais singelos e objetivos a partir de Moisés. A vida religiosa dos judeus foi organizada. Toda a vida do povo foi orientada por leis e ordenanças escritas no livro para a memória de obediência, como está em Êxodo, no capítulo 17, do versículo 14, como também em Deuteronômio, no capítulo 28, do verso 58. Às vezes aparece como o livro do concerto, como está em Êxodo, no capítulo 24, do versículo 7. Ou o livro da lei, como está em Deuteronômio, no capítulo 28, do versículo 61. Ou também o rolo do livro, como está em Salmos, de número 40 e verso de número 7. A palavra dos livros, como está em Isaías, no capítulo 28 e do verso 18. O livro do Senhor, como está em Isaías, no capítulo 34 do verso 16. Ou os livros, né? Como está em Daniel, no capítulo 2 e do versículo de número 2. Quando se fala sobre os livros, em Daniel 12, 2, ali está falando sobre a última ressurreição, os livros.
que livros que são esses? Por exemplo, o primeiro livro é o livro da consciência, que está em Romanos, no capítulo 2, do verso 15. O segundo livro, o livro da natureza, como está em Salmo de número 119, do verso 14. O terceiro livro, o livro da lei, como está em Romanos, no capítulo 2, do versículo 12. O quarto livro, o livro dos evangelhos, como está em Romanos, no capítulo 2, do verso 16. O quinto livro, o livro das memórias, como está em Lucas, no capítulo 16 e do verso 25. O sexto livro, o livro das obras, como está em Apocalipse, no capítulo 20, verso 12. O sétimo livro é o livro da vida, como está em Apocalipse, no capítulo 20, do verso 15. Então, são vários livros que vai ser aberto ali. Mas aqui é uma outra questão à parte a ser discutido, tá certo? Que coisa maravilhosa. Mas voltando aqui, eu comentei aqui sobre dentro os nomes e títulos que identificam a Bíblia. E falei sobre o livro. Em segundo aspecto, as escrituras. O termo escritura não é meramente um título dado à Bíblia, mas refere-se ao que está escrito ou o que está na Bíblia. Como está em Êxodo, no capítulo 32 e do verso 16, como também em Daniel, no capítulo 10 e do versículo 21. Não estarei lendo as referências, só estarei citando elas para vocês, para mim não ficar muito longo o vídeo, né? Vocês poderão dar pausa, pausar, analisar, pesquisar detalhadamente, porque essa aqui é uma aula de bibliologia bastante resumida para não ficar tão extenso o vídeo, tá ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre a escritura, muito bem. Sobre a palavra do Senhor ou a palavra de Deus. São títulos bem conhecidos e aparecem em várias partes da Bíblia, sempre se referindo ao que Deus falou, como está em Jeremias, no capítulo 8, do verso 31. Ou também a lei do Senhor, ou a lei, que é a designação feita especialmente para referir-se à lei dada ao povo de Israel através de Moisés, como está em Josué, no capítulo 1 e do verso 7 ao verso 8. Mas no Novo Testamento, a lei e os profetas. Nesse título, ele é citado no Novo Testamento em referência ao Antigo Testamento, como está em Mateus, no capítulo 7, verso 12. Em Lucas, no capítulo 24 e verso 44. Como também em João, no capítulo 12, do verso 34. Muito bem. Ainda nós vamos encontrar aqui um outro termo que é o oráculos de Deus. 5 vezes a palavra oráculo é encontrada no Novo Testamento. A pregação de Estevão, como está em Atos, no capítulo 7, verso 38, Paulo citou o termo oráculos de Deus também como confiados ao povo de Israel, como está em Romanos, no capítulo 3, e do verso 2 do 9 até o verso 4 também. Essa palavra no original grego significa comunicação ou declaração divina. Os tradutores, eles preferem às vezes o termo palavras, ao invés de oráculos. Principalmente quando nós olhamos para Hebreus, no capítulo 5, verso 12, né? E também como em 1 Pedro, no capítulo 4 e verso 11. Muito bem. Agora veja bem, eu falei aqui sobre nomes e títulos que identificam a Bíblia, tá? E falei aqui sobre interessante aqui sobre o livro, tá ok? Falei aqui sobre as escrituras, tá? Falei aqui sobre a palavra do Senhor ou a palavra de Deus, a lei do Senhor ou a lei e os profetas e o oráculos de Deus. Agora eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre a origem da Bíblia. Muito bem. Veja bem, acompanhe comigo aqui por gentileza. Antes de haver a revelação divina escrita, Deus revelava-se verbalmente desde Adão até Moisés. Passaram-se aproximadamente 2.500 anos, aproximadamente, a revelação verbal de Deus foi transmitida inicialmente por Adão, que viveu aos 930 anos, e este passou a gerações
e seguintes até chegar a Moisés. Não há evidência de que houvesse alguma revelação escrita antes de Moisés. Por isto, Deus ordenou e escreve isto para a memorial no livro, como está em Êxodo, no capítulo 17 e do versículo 14. Escritores da Bíblia. Muito bem. Agora vamos lá. Escritores da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita num período de 1600 anos aproximadamente, irmãos. Por cerca de 40 autores distintos. E esses autores, eles não formaram uma comissão especial para produzir juntos uma Bíblia. Pelo contrário, a maioria dos autores nem ao menos se conheceu e nem planejou formar uma comissão de 66 livros, que mais tarde foi denominada como a Bíblia. É um fato interessante acerca dos autores, queridos irmãos, que é a diferença de cultura entre eles. Como Moisés, Lucas, Paulo eram homens cultos, porém nunca, ou seja, alguns foram reis, pastores de ovelhas, fazendeiros, médicos, carpinteiros, soldados, lavradores, e viveres em épocas distantes um do outro e ambientes variados. Porém, há algo que se destaca em tudo isto. Deus fez o uso destes homens distintos entre si para entregarem ao mundo uma só revelação. Interessante que todos eles falaram o mesmo pensamento. Todos eles, diferente de época, diferente de cultura, falaram a mesma palavra e os textos corroboram um com o outro. Isto é uma ordem, uma harmonia maravilhosa dos textos sagrados. Que coisa maravilhosa. Muito bem, então até aqui, eu acredito que todos estão entendidos, muito bem? Vocês poderão voltar o vídeo e compreender a respeito deste assunto. Estou falando aqui sobre a matéria de bibliologia. Muito bem, uma aula bastante resumida. Agora eu gostaria de falar aqui sobre as línguas originais da Bíblia. Muito bem. Aí veja bem aqui, veja bem. A Bíblia, por ser um livro de procedência israelita, foi escrita por suas línguas falada pelo povo israelita, devido à sua história acidentada pelas guerras, asilos e submissões aos domínios dos outros povos. O povo judeu nunca perdeu as suas características essenciais. Sofreu enormes mudanças nos seus sistemas de vida política, social e religiosa. As línguas originais da Bíblia são o hebraico, o grego e com algumas partes do Antigo Testamento escrita em aramaicos. Muito bem. Então as línguas originais da Bíblia é o que eu acabei de falar. Agora vamos lá. Um material de escrita da Bíblia. Você sabe qual material que foi escrito a Bíblia? Então acompanhe comigo aqui, por gentileza. Os principais materiais escritos entre eles que se destacam: o papiro, o pergaminho, os tracas. Os tracas, Claudinho, mas o que é isso? Calma aí, eu vou explicar para vocês. Vamos lá, vamos começar aqui pelo papiro. É o nome de uma planta aquática própria das margens alagadícias dos rios Nilo, da África e especialmente do Egito. Os antigos egípcios utilizavam material dessa planta, entre outras, para o quê? Para a fabricação de espécie de papel. Então, aqui está o papiro, muito bem. Aqui nós temos o pergaminho. O pergaminho, esse material ele foi usado pelos egípcios e pelos babilônicos. Eram feitos de peles curtidas e amaciadas de cabras, de ovelhas e de bezerros. Os pergaminhos eram preparados de tal modo que podiam se resistir ao tempo, muito mais do que o papiro. Paulo usou o pergaminho para escrever as suas cartas, como está em 2 Timóteo, no capítulo 4 e verso 13. Muito bem. Os tracas, muito bem, eram feitas de um material comum que fácil de encontrar.
caco de cerâmica, muito utilizado para inscrição e pequenas notas em pincéis e também feitas de carvão vegetal. Inclusive, a arqueologia descobriu há pouco tempo a biblioteca de Nabucodonosor soterrada sobre os solos através das lajotas e descritas em barros. Mas isso aqui é um assunto para outra ocasião. Esta aqui talvez para o curso básico ou avançado de 2021. Mas vamos lá. Vamos reter aqui no comentário aqui a respeito simplesmente do curso básico. Os instrumentos de escrever eram os mais variados. Havia cinzéis ou estiletes de metal com as quais se podiam fazer as inscrições sobre pedras, metais e argilas, tá ok? Aqui está mais comum, que aquela tinta que era mais comum era feita de carvão negro vegetal. Ou seja, pulverizado com goma ou azeite para o uso sobre pergaminhos e papiro. Muito bem. Agora eu gostaria de falar aqui sobre a estrutura da Bíblia, tá ok? A estrutura da Bíblia. Acabei de falar aqui sobre as linguagens da Bíblia, o material da escrita da Bíblia e agora a estrutura da Bíblia. Os dois testamentos, duas partes formam a estrutura da Bíblia. No Antigo, com 39 livros e no Novo Testamento, com 27 livros. Há uma só entrelaçamento entre os dois testamentos que os tornam inseparáveis. Há mais de 1000 citações no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Consideremos a cada um em particular. Entre eles, o Antigo Testamento. Em 5 grupos é dividido o Antigo Testamento. Vejamos, entre eles, o Pentateuco, com 5 livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí, História, com 12 livros, de Josué a Esther. E Poesia, com 5 livros, de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Salomão. Profeta menores, 12 livros, desde Oséias até Malaquias. Profeta maiores, são 5 livros, de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E no Novo Testamento aqui em 4 classes, assuntos que dividem os livros do Novo Testamento, que é a biografia com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muito bem, vamos ter um módulo sobre a biografia, só exclusivo sobre a biografia. Muito bem, mas aqui já é para outra aula, tá ok? A história Atos dos Apóstolos e epístolas com 21 epístolas, 13 epígrafas de Paulo e 1 aos Hebreus, sem o autor definido, e mais 7 epístolas gerais de Tiago a Judas. Muito bem. E aí nós vemos aqui a profecia com o Apocalipse. Que coisa maravilhosa, né? Aqui eu acabei de falar sobre a estrutura da Bíblia. Muito bem. Aí eu gostaria de falar aqui sobre o cânon da Bíblia. O que é o cânon? É uma pergunta que eu faço para você. Então vamos lá? Muito bem. O interessante é que o cânon da Bíblia é exatamente a raiz da palavra da língua semítica, da ideia de cana ou junto a que servia para medir. A palavra surgiu em uma planta longa, reta, triangular, que das margens do rio Nilo, por causa do alongamento da cana, era utilizado como vara de medir. E desse modo, o sentido metafórico da palavra cânon é empregada para significar aquilo que é conforme a regra ou medida. Ideia essencial da palavra cânon é o da linha reta
ou direta. Assim sendo, o cânon da Bíblia é a seleção rigorosa de todos os escritos de acordo com a regra autorizada para distinguir entre os livros considerados o inspirado e dos não inspirados, que a autoridade dos escritos era evidenciada pela inspiração divina e contidas neles. Muito bem, que coisa maravilhosa. Então, falei aqui sobre o cânon da Bíblia. Agora eu quero falar aqui sobre a mensagem da Bíblia. Primeiro, representa Deus como o Criador e Senhor de tudo, como está em Gênesis no capítulo 1 e do verso 1 em diante. E quando nós podemos observar aqui que de fato a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é o testemunho de que fez e faz e fará. Ao mesmo tempo é a revelação da verdade que a criação está sujeita a Ele e depende dEle. Ele dirige todas as coisas com o fim de que tudo seja para a sua glória. Segundo, nós podemos observar aqui que apresenta a sua sem reserva, ou seja, o problema do pecado também. A Bíblia é a única fonte fidedigna que revela a verdade do pecado e do seu caráter maligno. A Bíblia, ela não alivia e nem filosofa sobre o pecado, mas se trata com clareza e expõe sem qualquer reserva, como está em Romanos, no capítulo 1 em diante ali. E nós podemos observar o quê? Eu vejo aqui que dentro desse aspecto, eu falei aqui o que representa Deus como Criador, o segundo aspecto representa sem reserva o problema do pecado, e o terceiro aspecto representa o plano de salvação. As religiões, ela tenta salvar o homem pelos seus próprios méritos, porém a salvação só é possível através da solução apresentada pela Bíblia, que a salvação ela foi planejada no céu, concebida por Deus Pai, consumada pelo Filho e oferecida pelo Espírito Santo, como está em Lucas no capítulo 13, versículo 6 em diante. Só Jesus pode salvar o homem, como está em Atos, no capítulo 4, verso 12. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelo pecado da toda a humanidade, como está em 1 João, no capítulo 2 e do verso 2. Fico aqui com esta mensagem tão resumida sobre esta matéria de bibliologia, que é uma matéria maravilhosa para todos nós. E aguardo vocês na próxima aula, se Deus nos permitir. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Um abraço, seu amigo, hoje e sempre, Claudines Santos.